Sim, nós voltamos a fazer vídeos pro YouTube. Galera, faz um ano que eu e a Carol não gravamos juntos, então resolvemos fazer um vídeo novo pra vocês. O vídeo anterior foi a gente falando sobre a maca da TecMac, a gente vai deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram assistir. Ao longo desse ano, a gente descobriu uma coisa muito interessante na coluna da Carol, e hoje eu vou querer mostrar pra vocês. Então fica até o fim desse vídeo, já deixa aí embaixo nos comentários o que você tá achando dos nossos vídeos, e bora pra esse vídeo, que tá show de bola. Rapidinho, antes do seu vídeo, eu tenho um comunicado muito especial. Muitas pessoas não sabem, mas a Quero Quiro é a maior rede de clínicas de quiropraxia do Brasil. E esse mês de novembro é Black Friday aqui na Quero Quiro. Isso mesmo, você fechando um plano de cuidados com a gente aqui de 10 sessões, vocês vão pagar 8 e levar 10. É isso mesmo que vocês ouviram, vocês vão ganhar 2 sessões inteiramente grátis, fechando o plano de 10 sessões. Lembrando que a gente tem clínicas aqui em São Paulo, são 7 unidades, e no Rio de Janeiro abrimos uma na Barra da Tijuca. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder agendar a sua consulta, ou aqui no QR Code no canto da tela. Fechou? Então bom vídeo e a gente se vê por aqui. Valeu! Ó, lágrimas nos olhos. Oh. Fala galera, aqui é o George da Quero Quiro. E eu sou a Carol da Quero Quiro. E hoje a gente vai gravar um vídeo juntos, como a gente disse anteriormente. E a gente vai explicar pra vocês o que a gente descobriu da coluna da Carol. E eu trouxe um modelo aqui pra ela mostrar pra gente. Pra quem não sabe, a coluna lombar, ela é composta por 5 vértebras. E aí eu fiz recentemente um exame de raio-x e eu descobri que eu tenho 6 vértebras. Eu tenho uma vértebra a mais. Ela é mutante, gente. Então, geralmente, quando a linha da pelve ela tá aqui, o sacro é que tem que se encontrar. E eu tenho uma vértebra bem mais pra baixo. A gente então, vai pôr uma imagem aqui do lado pra vocês verem. Meu sacro, ele também tá muito mais posteriorizado. E isso tem muita relação com a nossa evolução humana, né? Que antigamente a gente era quadrúpede e agora a gente é bípede. E aí, com o tempo, tem uma relação, um estudo que diz que com o passar do tempo a gente vai tendo uma vértebra a menos. E é muito comum também acontecer, né? Cerca de 22% da população tem chance de nascer com uma vértebra a mais ou uma vértebra a menos. Então isso é muito interessante, como a Ká estava falando sobre a evolução humana e como a gente vai se desenvolvendo, se transformando ao longo do tempo. Seria no caso, eu uma pessoa menos evoluída? Será? Eu acho que pode ser. Mamãe falhou, mas caprichou aqui. Mas hoje a gente vai analisar com essa imagem que a gente tem da Carol, a gente consegue fazer um estudo, né? Os quiropraxistas estudam e fazem um exame que se chama espinografia, que é basicamente a matemática que a gente consegue fazer para encontrar esses desalinhamentos e conseguir realizar o melhor ajuste possível na coluna dos nossos pacientes. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira agendar uma consulta aqui na Quero Quiro. Fechou? Então bora. Eu vou ser ajustada ou você vai ser ajustada? Não sei. A gente vai descobrir agora. Vamos então bora pros ajustes. Vamos deixar de novo uma votação aqui? Vamos deixar uma votação. A gente sempre fazia isso de votação, quem que ajustou melhor, eu sempre ganhava, mas eu acho que dessa vez a gente deixa empatado, tá bom? Não vamos criar uma rixa, né? Não vamos aqui, criar uma assim, desavença. Não tá dando. Então, bora pros ajustes. Bora! Tá, então a gente vai começar ajustando a Carol como ela que é a mutante da... Gente, eu tenho 6 vértebras, eu tenho um dente a menos, uma vértebra a mais, eu tenho 6 dedos... Tô zoando, Deve ter um parafuso a menos também, mas a gente vai dar uma analisada nela agora e a gente vai partir pros ajustes. Então, Carol, vou pedir pra você deitar de barriga para baixo, por favor. Bora. Ai, peraí. Tá tudo sujo. Então agora a gente vai começar fazendo um leg check, né? A gente vai fazer essa avaliação do comprimento das pernas, né? A gente pode ver que a direita tá um pouquinho mais curta. Quando a gente parte para a segunda posição, a gente zera essa posição. Eu gosto de fazer uma palpação para ir sentindo o movimento do quadril. E o sacro dela é um pouquinho mais horizontalizado, ou seja, ele está elevado. Então eu vou tentar fazer ajustes para a gente levar ele um pouquinho mais para baixo. E a gente pode ver que o lado esquerdo um pouco mais alto também. E aqui vou apalpando já as vértebras lombares, né? A gente pode ver que a base do sacro dela deveria começar aqui na linha do ilho. Mas aqui já existe uma vértebra no caso dela. Então é bom a gente fazer sempre uma boa avaliação e bons testes, né?
Como a gente sabe, a lombar é uma região que a maioria das pessoas sentem muita dor. E se a gente tem mais vértebras, a gente tem mais comprimento. E isso muitas vezes pode criar mais pressão por conta disso. Então é super importante não só você ser ajustado, como você também trabalhar e fazer um bom fortalecimento do core, né? Isso é super importante pra gente ter bons resultados junto com a quiropraxia. Legal. Botando aqui. Nossa, tá tudo duro. Nossa, tá rígido isso aqui. Ah! Caraca. Já tá nervosa aqui. Fechou. Já estive. Palhaço. Vamos começar ajustando o sacro da Carol? Tá, vou pedir pra você virar pra esse lado, por favor. Eu vou ajustar a base sacral da Carol, bem essa parte superior, e eu vou jogar um pouquinho mais pra inferior. Então eu vou posicionar aqui, vou pedir pra ela só cruzar os braços direito. Cada quilo gosta de cruzar de um jeito, eu gosto assim. Trazer um pouquinho mais e... Joguei. Nossa. Foi um excelente ajuste. Foi. Foi ótimo. Vamos lá, barriga pra baixo de novo. Tava precisando. O negócio dos 30 anos é real, viu? Vai chegando a idade. A gente vai sentindo, né? A gente fez o sacro. Ainda tem um pouco de diferença porque eu não ajustei o quadril, eu ajustei o sacro. Mas eu vou fazer um movimento de flexão. E eu vou fazer aquela palpação de novo. Nossa, muito diferente da palpação. O lado esquerdo bem mais baixo do que estava antes. Então conforme a gente for ajustando e exercitando, a gente vai conseguindo estabilizar isso. Eu vou ajustar agora o quadril pro lado direito. Agora vamos para o ajuste de quadril. Lembrando que a Carol estava com uma perna direita um pouquinho mais curta, mas ela não tem uma perna maior que a outra. Ela realmente tem um desalinhamento de quadril e isso faz diminuir esse tamanho de perna, né? Então eu vou trazer um pouquinho o ilho dela, abrir um pouquinho o espaço da articulação. Trazer ela um pouquinho mais... Opa! Foi boa essa também. Foi ótimo, muito gostoso. Barriga para baixo de novo. Ai, ai. Excelente. Sutil. Ó, quando a gente vem aqui, ó, pernas alinhadas, bem posicionadas. Movimentação de quadril. Legal. E agora a gente vai subindo. Essa parte torácica dela, eu percebi na palpação que estava bem rígida, então a gente vai ir aos pouquinhos soltando, né? A minha torácica é muito rígida, dura mesmo. Eu sinto, sabe? Tudo em bloco, assim, durão. Uhum. Vou pegar essa bem aqui. Calma, pra você relaxar bem os ombros. Respira bem fundo. Mais uma bem fundo. E solta. Relaxa. Foi secão essa. Tudo que eu precisava. Excelente. Eu vou ajustar essa superior aqui, que também é bem bloquinho. Você vai virar de barriga pra cima, cá, por favor. Eu tô sentindo essa região. Mais tensa, né? Uhum. Tá bem rígido. Também mais pra baixo? Tá ótimo. Bem essa superior aqui. Depois de retração. Respira. E solta. Pegar um pouquinho mais flexionado. Vamos tentar. Respira. E solta. Forçar muito mais. Vira de barriga para baixo, eu vou ver transição. A gente conseguiu estimular a região torácica superior, mas ainda não está do jeitinho que eu quero. Então eu vou para a parte mais superior ainda na transição,
pra ver se eu consigo soltar esse bloquinho. Eu vejo que quando eu faço um movimento da direita pra esquerda, é mais rígido do que pra esquerda pra direita. Você sente diferente, cara? Um pouquinho, meu lado esquerdo um pouquinho mais sensível. Então eu vou abaixar aqui um pouquinho a cabeceira pra gente abrir espaço na articulação. Vou pedir pra ela virar o rosto pro outro lado, cara, por favor. Que lado? Aqui? Isso. Peguei bem essa vértebra aqui. Relaxa, solta bem, foi bem. Ai! Foi excelente. Uhul, foi ótimo, nossa. Eu adoro isso, gente. Tô descabelada, acho. Tudo bem, né, galera? Faz parte do relaxamento ficar descabelada, não é mesmo? Eu vou dar mais um estímulo nessa parte superior. Se eu sentir que a gente não conseguiu mexer hoje, não tem problema. Nas próximas sessões a gente vai soltando aos poucos. A gente também querer liberar tudo de uma vez só. Acho que já faz um tempo que a cara não é ajustada, então a gente tá tendo que respeitar o processo do corpo, né? Mas a gente vai estimular mais um pouquinho isso daqui. Ótimo. Foi ótimo. Conseguimos mexer aonde a gente não estava conseguindo antes. Perfeito. Barriga pra cima. Vamos ver essa cervical aí agora. Um pouquinho mais pra cima. Eu nem sei dizer que ajuste que eu prefiro, sabe? Muitas vezes é a torácica, porque eu senti tudo Mais muito... rígido. É onde eu senti mais rígido. Aí eu sinto que dá aquela... Mas ultimamente, gente, olha... Tudo me incomoda. Não era assim. A idade vai batendo, né? A gente vai tendo que se cuidar mais, não tem jeito. Lembrando que você não precisa ter dor pra começar a se cuidar, né? A ideia é a gente começar a se cuidar antes de qualquer tipo de sensibilidade ou dor no corpo. Aqui eu tô fazendo uma palpação na cervical da cá pra ver se tem algum bloqueio, né? Então ouvindo a movimentação como tá e palpando as vértebras uma por uma. Na consulta de quiropraxia, o quiropraxista sempre avalia assim, indo vértebra por vértebra, pra saber qual é a melhor ser ajustada, né? Qual precisa ser ajustada. Aqui mais sensível, diferente daqui. Então, os dois estão sensíveis. Os dois estão. Os dois lados mesmo. Vou ver só a movimentação. Parece mais difícil pra esquerda, mais fácil pra cá? Eu tenho mais facilidade pra cá, porque eu gosto muito mais desse meu lado, então acho que tudo eu faço pra cá, sabe? Lado fotogênico. Tá? Meu fotogênico. Lembrava desse lado aqui, cara. Sempre é assim. Nossa, eu não tive nem reação. Muito bom. Excelente. Esse tava... Bem bloqueadinho. Nossa, olha como aqui vai esse aqui, ó. Travado. Vou pegar esse esquerdo aqui da cara. Relaxa, solta o braço. Lágrimas nos olhos. Nossa, essa aí tava bem travadinha. E não é de dor. Tranquilo? Que ótimo. Não chora, cara. Tá tudo bem. Tô zoando, gente. Não, mas ela tava precisando mesmo. E é incrível como a musculatura na hora modifica. Ajustada.
Obrigada, paixão. Agora, my vez. My turn. My vez. Vamos lá. Estou me recompondo depois desse ajuste que, nossa senhora, destravou tudo. Me sinto... Gente, não é porque eu sou Kiro, né? Mas realmente o corpo muda. E não é que eu estava com dor, mas a cada palpação, a cada movimento, depois você acha que você tá bem. Aí quando você ajusta, você vê, não tava legal, sabe? Então agora eu tô ótima e eu vou ajustar essa pessoa, tá bom? Pode deitar de barriga pra baixo. Bora. Bom, a coluna do G a gente sabe que não tem uma vértebra a mais, mas ele tem uma coluna retificada. Retificada, quando a gente fala, não é de reta, no sentido de alinhada. É reta sem as curvaturas que uma coluna normal precisa, que a gente tem uma lordose lombar, que é normal, tá? Uma cifose torácica e uma lordose cervical. A coluna do G, ela é muito mais reta do que o normal. E inclusive na cervical, que a gente deveria ter uma curvatura assim, a dele não é nem reta, é uma inversão da curva que a gente chama. E essa projeção acaba gerando bastante tensão na coluna dele, né, como um todo. Então, são padrões bem diferentes de coluna, por isso que é muito importante a gente avaliar, conhecer. Exame também é um dado muito bacana, que a gente só saberia disso por um exame de raio-x, por exemplo. A gente avalia aqui um pouquinho da diferença de perna. A perna direita dele tá um pouquinho mais curta. A gente observa, eu observo bastante pelo maléolo, que é esse ossinho, maléolo medial, pela diferença de altura e às vezes também pela linha do tênis, que a gente observa uma certa diferença. Isso aqui que a gente faz, você sente uma pressão na lombar? Quando empurra? A gente testa lombar também, mas é principalmente para ver a limitação e posicionamento do sacro. O sacro, ele é um osso, como um bloco de osso, como se fosse um triângulo invertido. E aí, dependendo de como ele está mal posicionado, vai dar diferença nesse movimento. Por exemplo, tem perna que vai muito mais fácil e a outra trava aqui, sabe? A deles estão similares, mas dá um reflexo ali na lombar dele. Faz tempo que você foi ajustado? Faz uns 2 semaninhas. Você sente diferença quando eu faço a palpação de um lado para o outro? Um pouquinho, no direito um pouquinho, mas sim. Quando eu faço a palpação, eu não sei se vocês conseguem observar daí, mas a minha mão esquerda, ela fica um pouco mais baixa em relação à minha mão direita. Sinto que o sacro dele tá um pouquinho mais posteriorizado do lado direito. Lombarzinha também tem um pouquinho, desse lado esquerdo. E aqui na coluna do G, uma coisa que também tem é um leve desvio que ele tem na torácica. Quando eu passo a mão na coluna dele, tem um processo espinhoso, que são os ossinhos que vocês sentem. Isso aqui é o processo espinhoso e eu vejo o alinhamento disso, sentindo assim. Então tem um ossinho dele que tá aqui, ó. Vocês conseguem observar que vai chegando aqui, a minha mão vai um pouquinho pra direita, e depois ela volta pro meio. Isso aqui é um desvio. É um desvio lateral, que às vezes pode virar uma escoliose. Escoliose a gente considera quando passa de 10 graus de desvio. No caso dele, é um ângulo um pouco menor. E aí, dependendo disso, pode ser considerado normal um pouquinho desse desvio que acaba acontecendo pelo tamanho do coração, tá bom? Bom, eu vou começar ajustando aqui o seu sacro, tá bom? Vira de lado, com esse lado aqui pra cima. Solta aqui um pouquinho mais soltinho. Bem suave. O G ele é mais sensível, ele não aguenta muita paulada. Eu tenho que bem... Vem cá desse lado. A menina é forte, cara. Vamos lá. Não, mas alivia muito. Alivia demais. Vou tentar essa lombarzinha aqui. Ó. Só de você cutucar ela já.
Solta aqui um pouquinho mais. Acho legal. Gostoso. O que é essas pernas abertas? Por causa do tornozelo. Ah, tá. Só vou testar aqui o negocinho, tá bom? Você acha que a pressão diminui? Aham, melhorou. Melhorou bastante. Diferença de comprimento de perna também. Se quiser deixar a perna um pouquinho aberta por causa da... Tem umas aqui que é padrãozinho nele. Vamos lá. Respira fundo. Caraca! Essa aqui sempre... Nossa, essa eu senti na alma. E tem uma de transição dele que sempre tem também. Que é uma... Essa é clássica. Bem tortinha que a gente consegue ver pelo raio-x dele também, que a gente já fez. Tem incomodado essa região? Um pouquinho de tensão. Tá. Eu vou me virar um pouquinho a sua cabeça assim pra cá. Pode deixar ela bem deitadinha, apoiadinha. Que gostoso. Eu adoro esse ajuste. Aqui, gente, parece que foi um ajuste de cervical, né? Mas a gente diz que é um ajuste de transição. Transição por quê? É transicional. Termina a cervical e começa a torácica, tá? Então, essa região de transição que a gente chama é de T1. T é de torácica. Então, quando é C7, T1 é transição, T2. Assim como tem transição também tóraco-lombar, terminando a torácica e começando a lombar, tem essa região de transição, que geralmente também precisa de ajuste, e é uma área bem difícil de ajustar, assim, ela é bem mais tensa, né, bem mais rígida. Desafiadora. Não é pra qualquer um. Bom, agora eu vou ajustar a cervical dele. Eu vou levantar a minha maca Z200 da TecMac, essa elevação elétrica que poupa a coluna dos profissionais. É a melhor máquina de quiropraxia do Brasil. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira adquirir a sua TecMac. E você pode escolher, enquanto ela se eleva, eu vou fazer a propaganda. Você pode escolher as cores. Tem um preto, tem um marrom, tem um azul, tem um cru, que eu achei lindo, só que suja muito. Inclusive o ferrinho você também pode escolher, tanto o preto quanto o branco. Você personaliza. E pode mandar plastificar também, olha só que maravilha. Pronto, vamos pro ajuste. Nossa. A pior parte da coluna dele é a cervical. Me pega mesmo. E isso dele ter uma perda da curvatura, gente, não é que foi, tipo, de agora. Foi das peripécias dele desde a adolescência. São anos de peripécias. Andar de moto, capacete pesado, bate cabelo. E aí ele já tem essa tendência, porque como ele já tem a curva normal é essa, e aí ele já tinha um pouquinho menos. Então, pra ter uma inversão foi muito mais fácil. É verdade. Então... Celular. Nossa, celular destrói. Ó, eu sinto pra cá um pouquinho menos. Bem um pouquinho de... Incomoda? Um pouquinho. Que mais fácil? Ou não? É mais fácil, mas incomoda um pouco também. Tá, então tem um lado do lado direito, gente. Vocês não percebem, gente, mas tem diferença nos ajustes, tá? Tanto no segmento que a gente diz é tipo a vértebra, né? Então, de cervical é de C1 a C7, então a gente
tem essa diferença, cada lado a gente ajusta uma coisa diferente. E também vetor. Lateralização, rotação, extensão, coisas que vocês no vídeo são incapazes de perceber, mas existe tudo isso, tá? Então os ajustes não são iguais, a gente não faz tudo igual, que vocês acham que a gente só estrala e é isso, mas não. Tem toda um jeitinho certo pra fazer. Então vamos lá. Deixa bem soltinho. Soltinho. Mais uma vez. Eu quase chorei agora. Solta bem. Bem durinho. Nossa, tava mesmo. E agora eu vou fazer um de rotação. A rotação ela é bem tranquila. Nada muito brusco. Não sei se vocês escutam também a diferença de som. O crack que faz. Gosto muito de puxar o pescoço. Acho que isso aqui alivia demais, é uma tração. Tem muitos pacientes que dizem que alivia muito. Sempre queria alguém puxando, sabe? Se esticando, alguém puxando daqui, alguém puxando as pernas, esticando. Então é uma sensação de alívio muito grande. A gente fica muito comprimido, né? Então ter alguma coisa que a gente puxe, estique. Quando a gente perde a curvatura da coluna, a gente aumenta a pressão entre os discos, né? Então essa sensação de pressão, ela fica. Quando traciona, ajuda muito. A liberação, gente, muscular também, ela é muito importante. Ela ajuda em todo o processo de recuperação, de sensação. Então, por isso que a gente tem essa combinação de quiro com massagem, tá? Opcional. Mas para alguns casos, assim, a massagem, ela é essencial. Tem paciente que sai da sala aqui, tipo, ficou bom, ajudou. Mas aí depois que faz a massagem, sai da sala de massagem e fala assim, é outra coisa. Então, não é à toa que a gente tem, tá? Não é uma massagem pra você relaxar e tal. É realmente pra ser funcional. E ela é personalizada. Então, ela é de acordo com o que você esteja precisando no momento. O foco principalmente seria soltar esses músculos superiores. Então, cada sessão pode ser trabalhada uma coisa diferente. Então, é uma coisa muito legal que a gente tem aqui. Que faz diferença, né? Ele pelo menos tem que fazer massagem toda semana. Ele faz uma massagem. Maravilhoso. Prontinho. Pode virar de lado. Se sentar. Nossa. Essa é a maneira que se levanta, tá bom, gente? De ladinho e depois sentando. Sempre gosto também de esticar o paciente um pouco pra trás. A gente pouco faz esse movimento pra trás. Sempre pra frente. Sempre. E nunca a gente se estica pra trás. Então, esse movimento de alongar, bem simples, mas que ajuda a dar uma boa relaxada. Arigato. Sayonara. Galera, nossa, foi incrível, eu tô muito relaxado. Que bom que você gostou, Anjo. Eu adorei. Espero que você tenha gostado. Amei. Também. Galera, por favor, ajuda a gente a chegar a 1 milhão de inscritos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Falta pouquinho. Por favor, falta pouco. A gente se esforça demais pra fazer todos esses vídeos pra você. A Carol fica descabelada pra conseguir fazer os agendamentos das consultas com os quiros e com os caras que gravam. Então, dá trabalho, gente. Fora a equipe maravilhosa que a gente tem aqui, assim, parece... Vocês só veem o produto final, né? Mas antes disso tem todo um trabalho. Todo um processo, todo um E trampo. nenhuma outra clínica de quiro se dedica tanto a divulgar a quiropraxia pro Brasil como a gente. Então acho que a gente merece. Olha que apelação. Ajuda a gente no like, se inscreve. Vai. E a gente vai seguindo por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima. Beijo.